Vamos lá então, muito bom dia. Começando aqui mais um dos nossos estudos. Nós vamos para o estudo do Livro dos Espíritos, livro segundo, Mundo Espírito ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nós estamos estudando o item número 3, Possessos. E no estudo de hoje, nós vamos estudar um caso de possessão, já que, como eu conversei com vocês, nós temos um precedente importante nesse tema, porque Kardec fez uma correção de uma resposta dos Espíritos que foi publicada lá no Livro dos Espíritos. Então isso mostra um caráter progressivo, né, da doutrina espírita, que ela vai então evoluindo conforme nós vamos adquirindo novos conhecimentos, tendo um novo entendimento a respeito de um determinado tema. Então fazemos uma nova interpretação, fazemos uma correção. Então isso foi importantíssimo para nós. E como esse caso de possessão ele é sempre bastante curioso, nós temos dois casos que Kardec publicou na Revista Espírita. Primeiro, os estudos sobre os possessos de Morzine, uma região da França, né? Então lá aconteceu um caso de possessão coletiva, e depois um caso de possessão da senhorita Júlia, né? Nós vamos começar por esse segundo caso da senhorita Júlia. No caso dos possessos de Morzine, nós vamos fazer depois, no nosso próximo encontro, só a leitura do primeiro caso, do primeiro artigo, porque Kardec publica 4 ou 5 artigos com páginas e páginas, são 10 páginas aproximadamente desse caso. Então, para quem tiver interesse em ter um conhecimento mais aprofundado, faça ali a leitura depois, paralelamente, né, como lição de casa. Bom dia, Regina. Pode ser, Angelina. Então, nós vamos começar por um caso de possessão da senhorita Júlia, e desse item número 3, possessão. Vamos lá então. Inicialmente nós vamos aqui para o nosso Livro dos Espíritos, na questão 473 e 474, que são as duas questões que tratam desse caso de possessão, em que Kardec aceita então as orientações dos Espíritos, e acaba também, né, nesse comentário que ele faz na 474, que ele diz que a palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios. Isso porque a ideia de possessos, nessa acepção vulgar, ou seja, na forma como ela é conhecida popularmente, nos remete então ao Novo Testamento, onde nós encontramos Jesus tratando de caso de possessão de demônios, segundo a interpretação dos textos bíblicos, as traduções, enfim, né, os dogmas que acabaram também envolvendo a igreja na época que que elaborou esse conteúdo, né? Colocando em ordem, acrescentando, retirando e tudo mais. Então, por isso, na acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma, no corpo de um indivíduo. Mas como não há demônios nesse sentido, e como 2 espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. Pela expressão possesso, não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Então, nesse comentário de Kardec, ele traz então uma concordância com aquilo que os espíritos responderam para ele quando ele perguntou se havia então o caso de possessão propriamente dito. Então, quando nós vamos aqui para a Revista Espírita, o detalhe que a gente tem, Tiquiteco, como eu sempre falo para vocês, para nós existem situações que é muito difícil nós trazermos uma definição absoluta a partir da visão terrena, porque nós não conhecemos aquilo que existe no mundo espiritual. Então nós temos casos de mediunidade, casos de obsessão, né, situações que nós temos aqui a aparência, mas não somos capazes de julgar a essência.
Então, há casos de possessão, é onde nós temos ali uma incorporação, por exemplo, que de imediato se julga como uma possessão. E aí Kardec, concordando com aquilo que os espíritos trouxeram, ele afirmava então que a possessão, na verdade, ela é um caso de subjugação em que o espírito domina plenamente o encarnado, que não existindo, portanto, a possessão. Né? Então, aqui agora nós vamos para a questão, para o artigo Um Caso de Possessão da Senhorita Júlia. Nós estamos aqui no mês de dezembro de 1863, na Revista Espírita, em que Kardec começa um caso de possessão, Senhorita Júlia, e depois ele traz para nós a continuação na Revista Espírita de 1864, onde nós temos ali também o segundo artigo desse mesmo caso. E depois uma entrevista com o espírito possesso nesse caso. Né? Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui só o caso os possessos de Mosine. E vamos aqui então direto para o nosso caso de possessão. O Brás colocou: uma possessão, por certo, tem um tipo de acoplamento perispiritual, porque comanda o corpo e a vontade e a troca da personalidade temporariamente. É aí que está a diferença, Brás. No caso da possessão, bom dia, Dudu, a possessão, há uma substituição, ainda que parcial, do espírito do encarnado pelo desencarnado. Então é como se o encarnado se afastasse temporariamente, ou se afastasse parcialmente, porque ele mantém ainda o vínculo, mas quem domina o corpo nesse caso é o espírito, o desencarnado, porque no caso da obsessão, ele envolve o encarnado, transmitindo então suas ideias, suas vontades, e aí então na verdade o encarnado obedece aquilo que o desencarnado faz. No caso de possessão, há uma substituição. Então o encarnado se afasta parcialmente porque ele mantém o vínculo, e como os espíritos orientaram, não há nenhum tipo de desligamento do perispírito, a não ser no caso de desencarnação, que aí, então é um estado definitivo. Então o espírito se afasta parcialmente e o corpo dele então é controlado. O corpo nesse caso, não a mente do encarnado. Então essa é a diferença entre um caso de obsessão e um caso de possessão. Então Kardec, inicialmente, como nós vimos, ele afirmou que não há caso de possessão. Um espírito não pode ocupar um corpo que já se encontra ocupado. Mas ele apenas subjuga a mente daquele que é o encarnado. Isso ele afirmou nas conclusões que ele tirou lá do Livro dos Espíritos. Bom dia, Ajuda. Vamos então aqui agora para a Revista Espírita. Então, mais uma vez, um importante precedente para o nosso trabalho. No nosso estudo anterior, nós lemos então o Livro dos Espíritos, depois eu trouxe um artigo para vocês mostrando, né, toda a progressão dos estudos de Kardec a respeito da possessão, principalmente porque ele encontrou casos em que a observação fez com que ele mudasse de opinião. Então nós estamos analisando desde 1857, quando ele publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos, até 1868, quando ele publicou o livro A Gênese. Nós fomos estudando ano a ano todas as publicações de Kardec a respeito desses assuntos. Então nós saltamos aqui então para 1863 e ele começa dizendo para nós assim: dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do termo, mas subjugados. Queremos reconsiderar essa asserção, posta de maneira um tanto absoluta, já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, embora parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Eis um primeiro fato que o prova, apresentando o fenômeno em toda a sua simplicidade. Então, esse texto de Kardec, ele é para nós assim um texto que deve ser guardado para mostrar para nós que, assim como Kardec alterou uma resposta dos espíritos a partir de fatos patentes que foram observados ali nas suas pesquisas, nos seus estudos, nós poderíamos encontrar outras passagens, desde que devidamente comprovada, e não simplesmente uma mudança de opinião. Não é a minha opinião contra a dos espíritos. Eu tenho que encontrar os fatos que mostrem que aquela resposta dos espíritos, ou ela está equivocada, ou ela está equivocada, está incompleta ou mal interpretada. Um dos três pontos. Poderá de encarnado para encarnado? Olha, Angelina, a gente não viu nenhum caso desse tipo. O que nós já vimos, sim,
é o caso de a manifestação através da psicofonia, através da psicografia. Agora, o domínio de um espírito, nós tivemos uma reportagem que foi publicada há muitos anos no programa Fantástico, que falava sobre fenômenos mediúnicos. É aquilo que eu tinha falado para vocês nesses dias, que quando foi ali por volta de 2010, quando celebrávamos ali aquele que seria o centenário do aniversário do Chico Xavier, muitos programas na televisão aqui do Brasil, publicações, revistas, jornais, cinema, tudo quanto é lugar falava sobre fenômenos espíritas ou fenômenos mediúnicos e também sobre o trabalho espírita. Numa dessas reportagens do programa Fantástico, nós tivemos ali o Carlos Embaçaí. Ele é bastante conhecido no meio espírita, como investigador, inclusive. E aí então, ele frequentava o Pautalk, aqui o nick dele era Simba. Então, Carlos Embaçaí, então ele participou, ele deu uma entrevista para um repórter da Globo, para um estudo de casos. Então ele foi até a casa de uma senhora, que ela era médium. Então ele, como investigador, como pesquisador que ele era, ele procurava estudar os fenômenos assim daqueles que eram os mais curiosos, né? Então qual era o fenômeno exatamente? Ele se sentou em frente a essa senhora. Ela então, qual era a capacidade dela? Ela fazia com que o espírito do consulente se manifestasse nela, enquanto o consulente estava ali, consciente, lúcido, desperto, atento ao que acontecia. E aí então o Carlos Embaçaí foi lá para poder investigar, porque isso era um caso absolutamente inédito dentro daquilo que se conhece ou que se conhecia dos fenômenos mediúnicos. Então o que ele fazia, né? A ideia era, inicialmente, imaginar que a mulher então, que essa senhora, essa médium, ela então captava o pensamento do consulente e depois falava algumas coisas a respeito dele. Então o Carlos Embaçaí procurou dificultar ao máximo esse trabalho dela. Então ele ficava pensando naquela técnica que geralmente os pesquisadores utilizam quando fazem investigação sobre parapsicologia, com paranormais, né, de um modo geral, onde tem a telepatia. Então ele pensava num vazio, ele procurava assim bloquear a mente dele através de técnicas próprias para que ela não entrasse na mente dele. E ela então, né, essa senhora mostrava ali uma certa dificuldade para tentar se conectar com ele, exatamente porque ele fazia isso. Mas depois de um certo tempo, ele então começou, né, deu aquela tranquilizada, parou de fazer aquele esforço que aparentemente ela mostrava, e de repente ela começou a falar sobre ele, como se ele estivesse falando para ele mesmo, uma coisa assim curiosa. E aí mostrava assim, engraçado na reportagem, que mostrava a expressão do Embaçaí, uma expressão de espanto, porque ela começou a falar coisas assim, ele fez aquela cara de espanto, e depois no final, ele dando a entrevista para o repórter, ele falou assim: ela me disse coisas que só minha esposa sabe, que realmente aquele é um fenômeno legítimo, que é algo curioso e coisa e tal. Então, quer dizer, nós tivemos ali alguém lúcido, ele ficou assim, com uma cara espantada, é muito interessante. Procurem no YouTube, se vocês puderem, coloquem assim, Mediunidade, Globo Repórter, Carlos Embaçaí. Vocês vão encontrar essa reportagem. Bom dia, dona Miriam. E aí então, ali nesse caso nós tivemos um encarnado se manifestando no médium. Né? Então essa é a parte interessante que mostra. Agora no caso de possessão de encarnado, eu nunca vi nenhum caso parecido, talvez exista, talvez não exista. Aí é uma questão de pesquisarmos para ver. Mas a princípio, pelo menos dentro daquilo que Kardec pesquisou, não tem nada nada relacionado com esse tipo de fenômeno. Até porque, para poder ter a possessão, há necessidade de um encarnado se afastar parcialmente do seu corpo, e aquele que será o possesso ou possuidor deverá também se distanciar parcialmente. Nesse caso, é algo muito complicado, porque tem que ter ali uma separação parcial e ficar ali ligado por um fio mínimo, né, por um ponto mínimo de conexão, para que ele possa sair do seu corpo e se apossar de outro corpo. Então é algo que é muito difícil.
esse indivíduo que provocaria possessão, ele teria que ter uma capacidade anímica muito poderosa para poder se desligar quase que totalmente do seu corpo e tomar o corpo de uma outra pessoa. Então, no caso, a gente veria aí uma dificuldade técnica de capacidade do próprio médium. Não que não haja possibilidade, nós vimos médiums que se desdobram com muita facilidade e ficam realmente distanciados do seu corpo, ligados assim por pontos mínimos. E aí, então ele teria que dominar o corpo de outra pessoa. Então, assim, é possível, tecnicamente, analisando por essa perspectiva, sim, é possível. Isso já aconteceu? Eu nunca vi. Tá? Então seria essa a resposta mais coerente que eu poderia te dar do meu ponto de vista. A André colocou, em que você está lendo? Eu me perdi porque abrindo o site você mencionou o Consolador com todos os casos, né? Então, no Consolador onde a gente tinha visto, tem essas citações. Então agora nós estamos direto na Revista Espírita, aqui do mês de dezembro de 1863. Um caso de possessão, senhorita Júlia. Eu li aqui o primeiro parágrafo, em que Kardec faz uma correção, como ele diz aqui de novo, né? Queremos reconsiderar essa asserção, posta de maneira um tanto absoluta, já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão. Vamos lá. Então vamos ao caso, né? Várias pessoas se achavam um dia na casa de uma senhora, médium sonâmbula. De repente, esta assumiu atitudes francamente masculinas. Mudou a voz e, dirigindo-se a um dos assistentes, exclamou: "Ah, meu caro amigo, como estou contente por te ver." Surpresos, perguntaram o que isso significa. A senhora continua: "Como, meu caro, não me reconheces? Ah, é verdade, estou coberto de lama. Sou Carlos Z." A este nome, os assistentes se lembraram de um senhor, morto alguns meses antes, vitimado por um ataque de apoplexia, à beira de uma estrada. Né? Apoplexia é um infarto, né? Assim como Kardec também tem esse nome, né, utilizado, que Kardec desencarnou de apoplexia. Então é um infarto que ele teve. Assim como também pode ser considerado como sendo um aneurisma cerebral, né, um derrame, que na verdade é um entupimento de uma veia, de uma artéria importante, que pode provocar um infarto ou aneurisma. Nesse caso aqui a gente vê como sendo um ataque do coração, né? A gente interpreta como sendo um ataque do coração, assim como Kardec também, já que ele era um cardiopata, como nós vimos lá no livro Obras Póstumas e também na Revista Espírita. Então, vitimado por um ataque de apoplexia à beira de uma estrada. Tinha caído num fosso, de onde lhe retiraram o corpo coberto de lama. Declarou que, querendo conversar com seu velho amigo, aproveitou o momento em que o espírito da senhora A sonâmbula, estava afastado de seu corpo para tomar-lhe o lugar. Com efeito, tendo-se repetido a cena vários dias seguidos, a senhora A, de cada vez, tomava as poses e maneiras habituais do Sr. Charles, apoiando-se no encosto da poltrona, cruzando as pernas, torcendo o bigode, passando os dedos pelos cabelos, de sorte que, salvo as roupas femininas, poder-se-ia crer estar diante do Sr. Charles. Contudo, não havia transfiguração, como vimos em outras circunstâncias. Eis algumas das respostas. Né? Então, a transfiguração, nós já estudamos sobre isso também, é aquele caso em que perispírito do encarnado acaba sendo envolvido pelo desencarnado, tomando uma aparência diferente. Nós tivemos ali esqueci o nome do pesquisador. Era o... Não é Charles Richer. É o... lá da época do começo do século XX, me esqueci o nome dele agora. Mas ele fez muitas pesquisas sobre isso. Depois eu falo para vocês, eu vou lembrar o nome dele. E então ele apresentou casos de transfiguração, onde existe não apenas a mudança de aparência, mas ali, né, um distendimento do perispírito, né, fazendo com que a pessoa fique mais alta ou ela fique mais baixa, enfim, mudanças importantes nesse caso. Pergunta então, né, na entrevista aqui: já que tomastes posse do corpo da senhora A, poderíeis nele permanecer? Não, mas vontade não me falta. Por que não podeis? Porque seu espírito está sempre ligado ao seu corpo. Ah, se eu pudesse romper esse laço!
eu lhe pregaria uma peça. Que faz durante esse tempo o espírito da senhora A? Está aqui ao lado, olhando para mim e rindo de me ver, por me ver em suas vestes. Essas conversas eram muito divertidas. O Sr. Charles tinha sido um bom vivant e não desmentia seu caráter. Entregue à vida material, era pouco adiantado como espírito, mas bom por natureza e benevolente. Apoderando-se do corpo da senhora A, não tinha qualquer intenção má, de sorte que aquela senhora nada sofria com a situação, a que se prestava de bom grado. É bom que se diga que ela não conhecera o Sr. Charles e não podia estar a par de suas maneiras. É ainda de notar que os assistentes não pensavam nele. A cena não foi provocada e ele veio espontaneamente. Aqui a possessão é evidente e ressalta ainda melhor dos detalhes cuja enumeração seria demasiado longa, mas é uma possessão inocente e sem inconvenientes. Já o mesmo não ocorre quando se trata de um espírito maléfico e mal intencionado. Pode ter consequências tanto mais graves quanto mais tenazes são esses espíritos, o que muitas vezes se torna difícil livrar o paciente, do qual fazem sua vítima. Eis um exemplo recente que nós mesmos tivemos oportunidade de observar e que se constituiu em sério objeto de estudo para a Sociedade de Paris. Então, ali nesse caso, nós tivemos a senhora A, né, a senhorita A, que então participou desse fenômeno de possessão, permitindo, né, que o Sr. Charles então se manifestasse. No caso, né, Andrea, as feições do Divaldo, quando ela muda, ela traz realmente uma característica diferente, uma expressão, uma transformação na voz, já que quando nós falamos em transfiguração, nós consideramos também essa parte da voz. A voz se transforma, muda completamente, porque essa mudança do perispírito também interfere no aparelho fônico do médium. Nesse caso, muda, por exemplo, a tensão das cordas vocais, né, a espessura, aquela coisa toda que faz com que uma mulher, por exemplo, fale através da voz de um homem, por causa dessa manifestação. Agora nós temos os casos que é colocado, né, por como é que chama? Como é que chama aquele pesquisador do começo do século XX, final do século XIX? Falem os nomes aí agora que minha memória não está ajudando. Miriam, aquele livro que você me deu, dos fatos espíritas. Oh, meu Deus do céu, me fugiu o nome dele agora. Toda vez eu falo o nome desse homem, agora me esqueci. Me ajudem, por favor. Vamos lá, vamos lá. Quem vai ganhar a estrelinha? Então, pesquisando aqui, né, William Crookes, que era o pesquisador desse livro, né? E ele, no livro que ele comenta, que ele traz, esses fatos espíritas, é uma coletânea de fenômenos que ele observou, e ele via transfiguração de fato. Assim como nós tivemos aquela médium de efeitos físicos também paraense, né, me esqueci o nome dela também, que ela inclusive não apenas modificava a sua aparência, como ela ficava translúcida, né? Na verdade, assim, ela ia desaparecendo fisicamente. Inclusive essa foto do desaparecimento dela, quando ela ia ficando cada vez mais transparente, é a foto da capa do livro. Então, nós temos ali fenômenos que vão muito além daquilo que Kardec, que Divaldo vivenciou, ou vivencia, né, quando ele tem o contato com o Dr. Bezerra de Menezes, né? Mas vamos lá então, pessoal. Aqui então nós tivemos Kardec então comentando, né? Primeiro a senhorita A, Ana Prado. Obrigado, Gilda. Então, no caso da senhora Ana Prado, uma médium de efeitos físicos, tão potente, né, quanto o Daniel Douglas Home, que também tem levitação, tem materialização. No caso dela, ela tem ali o desaparecimento por causa desse efeito perispiritual. É muito interessante o caso dela. Vamos lá então. A senhorita Júlia, doméstica, nascida na Saboia, com 23 anos, caráter muito afável, sem qualquer instrução, desde algum tempo era suscetível a acessos de sonambulismo natural, que duravam semanas inteiras. Olha o caso de sonambulismo, né? Nesse estado, consagrava-se a seu trabalho habitual, sem que as pessoas estranhas desconfiassem da sua situação.
Seu trabalho era até mais cuidadoso, sua lucidez notável. Descrevia lugares e acontecimentos à distância com perfeita exatidão. Né? Então, no seu dia a dia, ela estava no estado de transe. Então, olha que curioso, né? Ela estava, vamos dizer, parcialmente desprendida do seu corpo físico, ao mesmo tempo cuidando dos seus afazeres, controlando seu corpo físico. Mas espiritualmente ela estava ali numa dimensão além da matéria, né? Seria ali uma dimensão fora desse mundo material. Então ela fazia as suas atividades e ao mesmo tempo tinha uma percepção alterada com relação à lucidez e com relação também à percepção daquilo que acontecia à distância. Então quem não era familiarizado com ela não percebia essa mudança, mas no caso das pessoas próximas viam que realmente ela se encontrava numa condição diferente. Há cerca de 6 meses foi acometida de crises de caráter muito estranho, que sempre ocorriam no estado sonambúlico, o qual se tornara, de certo modo, seu estado normal. Contorcia-se e rolava pelo chão, como a se debater sob a pressão de alguém que a quisesse estrangular, e de fato apresentava todos os sintomas de estrangulamento. Nesse caso a gente poderia imaginar, né, seria as marcas no pescoço, aquele aspecto cianótico, né, onde ficava os lábios roxos, né, aquele rosto mais ali com concentração de sangue e tudo mais, né, além da dor propriamente. Acabava vencendo esse ser fantástico, agarrava-o pelos cabelos, acabrunhava-o com golpes, injúrias e imprecações, apostrofando-o incessantemente com o nome de Fredegunda, infame regente, rainha impudica, criatura vil e manchada por todos os crimes, etc. Fredegunda, nesse caso, nós teremos depois uma entrevista de Kardec com ela, né? Então, assim, era aquela rainha da pior espécie, né? Se nós achamos que a rainha de Oude era ali o que poderia ter de mais problemático em termos de alguém que ocupava o nome de uma rainha, nesse caso, né? Nós temos aqui a Fredegunda, né? Ah, mas não muda muito, Tico e Teco. Fredegunda de Frederico, qual a diferença? É uma questão de costume, né? Porque Frederico todo mundo está acostumado, agora Fredegunda? Vamos lá, né? E é estranho para nós, né? Para o nosso vocabulário, né? Para o nosso vocábulo, para a nossa língua portuguesa, né? Mas para a França, por exemplo, ou para a região onde ela vivia, Fredegunda era qualquer coisa bastante semelhante. Tripudiava como se a pisoteasse com raiva, arrancando-lhe as roupas e os adereços. Coisa bizarra, tomando-se ela própria por Fredegunda, golpeava-se repetidamente nos braços, no peito e no rosto, dizendo: Toma, toma, é bastante infame, Fredegunda. Queres sufocar-me, mas não o conseguirás. Queres meter-te em minha caixa, mas eu te expulsarei dela. Minha caixa era o termo de que se servia para designar o seu corpo. Nada poderia pintar melhor o cento frenético com o qual, rangendo os dentes, ela pronunciava o nome Fredegunda, sem as torturas que sofria nesses momentos. Um dia, para se ver livre de sua adversária, tomou de uma faca e tentou ferir-se. Foi detida a tempo, evitando-se um acidente. Coisa não menos notável é que jamais tomou qualquer dos presentes por Fredegunda. A dualidade era sempre nela mesma e era contra si mesma que dirigia o seu furor quando o espírito estava nela, e contra um ser invisível quando dele ela se havia desembaraçado. Para os outros era meiga e benevolente, mesmo nos momentos de maior exasperação. Ou seja, né, ela tratava com doçura, com carinho, né, aquelas pessoas que estavam próximas dela, mas ela mesma se agredia quando o espírito estava próximo. Então, nesse caso, nós vimos que não era o espírito que se relacionava com as pessoas, era a própria senhorita Júlia, porque ela reconhecia as pessoas próximas, mas ela lutava contra o espírito que tentava dominar seu corpo. A rainha de hoje era boazinha perto dessa, era só uma rainha caprichosa, né? Essa aqui era sangue ruim mesmo. Essas crises verdadeiramente aterradoras muitas vezes duravam horas e se repetiam várias vezes por dia. Quando acabavam por vencer Fredegunda, esta caía num estado de prostração e de acabrunhamento, de que só saía pouco a pouco, mas que lhe deixava uma grande fraqueza e dificuldade de falar.
Sua saúde estava profundamente alterada. Não podia comer e por vezes ficava 8 dias sem alimentar-se. Para ela, as melhores iguarias tinham gosto horrível, levando-a a rejeitá-la. Dizia que era obra de Fredegunda, que a queria impedir de comer. Dissemos acima que a moça não recebeu qualquer instrução. Em Vigília, jamais ouvira falar de Fredegunda, nem de seu caráter, nem do papel que representou. Ao contrário, em estado sonambúlico, sabe-o perfeitamente e diz ter vivido em seu tempo. Não era Brunerhal, como a princípio se supôs, mas outra pessoa ligada à corte. Esse Brunerhal era alguém então que convivia com Fredegunda no passado. Então, na verdade, nós encontramos ali, nesse estado sonambúlico, que essa senhorita Júlia, em existência anterior, fez parte então da corte dessa rainha. E aí então elas se reencontravam agora. E essa rainha via, nós veremos depois aqui qual era o propósito dela, ou ela vinha prestar contas, ou ela vinha por afinidade, para tentar então dominar essa jovem. Outra observação não menos importante é que quando começaram as crises, a senhorita Júlia jamais se havia ocupado de espiritismo, cujo nome lhe era desconhecido. Ainda hoje, em Vigília, ela lhe é estranha e nele não crê. Só o conhece no estado sonambúlico, e somente depois que começou a ser cuidada. Assim, tudo quanto disse foi espontâneo. Diante de uma situação tão estranha, uns atribuem o estado dessa moça a uma afecção nervosa, outros a de uma loucura de caráter especial, opinião que, à primeira vista, tinha uma aparência de realidade. Declarou o médico que, no estado atual da ciência, nada podia explicar semelhantes fenômenos, e que não via nenhum remédio. Todavia, pessoas experimentadas no espiritismo reconhecem sem dificuldade que ela estava sob o império de uma subjugação das mais graves, e que lhe poderia ser fatal. Sem dúvida, quem não a tivesse visto, senão nos momentos de crise, e só tivesse considerado a estranheza de seus atos e palavras, teria dito que era louca e lhe haveria infligido o tratamento dos alienados, que, sem sombra de dúvida, teria provocado uma loucura verdadeira. Mas essa opinião deveria ceder diante dos fatos. No estado de vigília, sua conversa é de uma pessoa de sua condição e em conformidade com a sua falta de instrução. Sua inteligência chega a ser vulgar. Já no estado sonambúlico, o quadro se modifica completamente. Nos momentos de calma, ela raciocina com muito senso, justeza e verdadeira profundidade. Ora, seria loucura singular esta que aumentasse a dose de inteligência e de julgamento. Só o espiritismo pode explicar essa aparente anomalia. No estado de vigília, sua alma, ou espírito, está comprimido por órgãos que lhe não permitem senão um desenvolvimento incompleto. No estado de sonambulismo, a alma emancipada está em parte liberta de seus laços e goza da plenitude de suas faculdades. Nos momentos de crise, suas palavras e atos são excêntricos somente para os que não creem na ação dos seres do mundo invisível. Vendo apenas o efeito, aquilo que a gente falava, Tico-Teco, vendo apenas o efeito e não remontando a causa, eis porque todos os obsediados, subjugados e possessos passam por loucos. Nos manicômios, sempre houve, em todos os tempos, pretensos loucos dessa natureza, e que seriam facilmente curados se não nos obstinássemos a neles ver apenas uma doença orgânica. Aliás, isso aqui Kardec coloca no século XIX, e nós temos aqui no século XXI situações semelhantes, né? Porque hoje nós temos ali uma maior profundidade nos diagnósticos, por exemplo, da psiquiatria, mas não considerando o lado espiritual. Então fala-se, por exemplo, sobre múltiplas personalidades. Chegou até a ter uma notícia, né, que eu não pesquisei aqui para recuperar esse artigo, mas havia uma jovem na Inglaterra que ela de tempos em tempos falava com várias personalidades e falavam que isso era um distúrbio psíquico. Então, sim, pode ser um distúrbio psíquico, porque essa múltipla personalidade é um fato já observado pelos médicos. Mas também nós podemos considerar isso como sendo ali a presença de espíritos que dominavam essa pessoa, essa jovem,
de modo a fazer com que ela muitas vezes é, perdesse o controle sobre si mesma e fosse dominada por outros espíritos. Nesse caso, uma influência espiritual, um processo obsessivo, seja lá o que for. Então, fica naquela dúvida, né? É múltipla personalidade, é um processo obsessivo? No passado e no presente, nós temos ali as mesmas dúvidas, as mesmas situações. Então, nesse caso, precisaria fazer uma avaliação mais cuidadosa. No caso de médicos, por exemplo, que tenham conhecimento sobre doutrina espírita, que entendam a respeito dessas influências espirituais, para poder fazer um diagnóstico correto. Mas certamente nos hospitais psiquiátricos, nas casas, né, de tratamentos de transtornos mentais, nós encontramos ali muitos obsediados que são tratados como pessoas com desvios de personalidade. Continuando. Como, porém, a senhorita Júlia não tivesse recursos, uma família de verdadeiros e sinceros espíritas concordou em tomá-la a seu serviço, mas na sua situação ela deveria ser muito mais um estorvo do que uma utilidade, e era preciso um verdadeiro devotamento para cuidar dela. Mas essas pessoas foram bem recompensadas, primeiro pelo prazer de praticar uma boa ação, depois pela satisfação de haver contribuído poderosamente para a sua cura, hoje completa. Dupla cura, porque não só a senhorita Júlia se libertou, mas sua inimiga converteu-se a melhores sentimentos. Exatamente, né? Porque os tratamentos psiquiátricos hoje, né, utilizam drogas muito pesadas, né, que deixam a pessoa, deixam o paciente numa condição de prostração profunda, muitas vezes, né? Então acaba simplesmente desviando o objetivo, que é tratar o espírito para poder curar seria nesse caso, né, o cérebro, a parte material. Mas vamos lá. Eis o que testemunhamos numa dessas lutas terríveis que não durou menos de 2 horas, quando pudemos observar o fenômeno nos mínimos detalhes e no qual reconhecemos de imediato uma completa analogia com os dos possessos de Mosine, que nós veremos depois. A única diferença é que em Mosine os possessos se entregavam a atos contra os indivíduos que os contrariavam e falavam do diabo que tinham em si, pois os haviam convencido de que era o diabo. Em Mosine, a senhorita Júlia teria chamado Fredegunda de diabo. Num próximo artigo, exporemos com detalhes as diversas fases dessa cura e os meios empregados para tal fim. Além disso, relataremos as notáveis instruções que os espíritos deram a respeito, assim como as importantes observações que ensejaram concernentes ao magnetismo. Então aqui nós vimos inicialmente, né, Kardec mudando a sua visão, como nós vimos na introdução do artigo, e ali o relato da situação. Agora nós vamos para o mês de janeiro de 1864, um caso de possessão, senhorita Júlia, segundo artigo. Ele faz uma referência ao primeiro artigo no mês de dezembro, né? Então, dezembro de 63, janeiro de 64, um mês depois. Em nosso artigo anterior, descrevemos a triste situação dessa moça e as circunstâncias que nela provaram uma verdadeira possessão. Sentimos-nos felizes ao confirmar o que dissemos de sua cura, hoje completa. Depois de liberta de seu espírito obsessor, os violentos abalos que tinha sofrido durante mais de 6 meses haviam provocado grave perturbação em sua saúde. Agora está completamente recuperada, mas não saiu do estado sonambúlico, o que não a impede de consagrar-se aos seus trabalhos habituais. Vamos expor as circunstâncias dessa cura. Várias pessoas haviam tentado magnetizá-la, mas sem muito sucesso, salvo uma leve e passageira melhora no seu estado patológico. Quanto ao espírito, era cada vez mais tenaz, e as crises haviam atingido um grau de violência dos mais inquietadores. Teria sido necessário um magnetizador nas condições que indicamos no artigo precedente para os médiuns curadores, isto é, penetrando a doente com um fluido bastante puro para eliminar o fluido do espírito mau. Aqui a gente só faz um parêntese. Quando Kardec fala sobre a ação de magnetizadores, nesse caso, porque o magnetismo, trazido por Mesmer,
no século XVIII, 1700 e alguma coisa, ele começou então a observar que esse fluido era capaz de imantar objetos, fazendo com que esses objetos então se movimentassem. Essa foi uma das primeiras confusões, inclusive, a respeito das mesas girantes. Mas depois começaram também a perceber, no caso do próprio Mesmer, a aplicação médica dessa técnica. E aí então, principalmente nos casos psiquiátricos, né? E aí então, pessoas que passavam por anestesias com essa aplicação magnética para fazer cirurgias, lembrando que não havia anestesia naquela época, portanto as cirurgias eram dolorosas, as pessoas na verdade não ficavam anestesiadas, elas ficavam entorpecidas. Aquilo que nós vemos nos filmes, né? Tomava ali alguma coisa, a pessoa ficava doidona, ficava grogue, e aí então faziam a cirurgia. Mas nesse caso, então, quando se aplicava o magnetismo, muitas vezes a pessoa ficava sem sensibilidade. E aí então a cirurgia era realizada provocando ali um grande espanto naquelas pessoas que eram interessadas em conhecer o processo. Então o magnetismo começou a ser aplicado principalmente nessa parte de tratamentos alternativos. Inclusive, lembramos que naquele período Kardec começou a estudar sobre o magnetismo também. Outras pessoas começaram a fazer esse trabalho, no caso da homeopatia, que tem uma relação muito próxima com o magnetismo. Então, consultórios eram abertos. Nós vimos propagandas, por exemplo, na Inglaterra, com placas na frente dizendo que ali havia um magnetizador. E as pessoas iam se consultar para um determinado tipo de tratamento. Então, para esse caso de tratamento, o magnetismo era muito importante. E aí, então, o que valia nesse caso era que o magnetizador tivesse realmente uma grande capacidade de doar esses fluidos. Mas no caso das obsessões, Kardec falou sobre isso, ele lembrava que não bastava o magnetismo, o fluido em si. Havia necessidade de ter uma qualidade moral nesse fluido. Por isso era preciso ser um bom magnetizador e também uma pessoa bem moralizada, porque aí nesse caso é a luta de um fluido de uma qualidade elevada contra o fluido de uma qualidade inferior, no caso do obsessor. Então, ele fala sobre isso nesses artigos anteriores. Nós veremos sobre médiuns curadores depois, oportunamente, quando estudarmos aqui na Revista Espírita, né? Então, por isso que, nesse caso, um magnetizador muito potente, muito famoso, tentava ajudar essa senhorita, e aí, então, essa moça, né, e não fazia efeito. Dava aquela melhora temporária, mas nada resolvia, porque, nesse caso, havia necessidade de fazer essa substituição de fluido. E aí precisaria ter ali o caráter moral. Era o que Jesus fazia na época, né? Ele simplesmente tocava, ele simplesmente dava ali a sua ordem e a sua autoridade moral, com a qualidade infinitamente superior dos seus fluidos que eram doados, fazia então aquela reversão daquele quadro tão doloroso de obsessões. Muito bem, diz assim para nós. Mais uma vez aqui lendo o trechinho, né? Teria sido necessário um magnetizador nas condições que indicamos no artigo precedente para os médiuns curadores, isso é, penetrando o doente com um fluido bastante puro para eliminar, aqui em destaque, o fluido do espírito mau. Se há um gênero de mediunidade que exige superioridade moral, é seguramente o caso das obsessões, pois é preciso ter o direito de impor sua autoridade sobre o espírito. Os casos de possessão, segundo o que é anunciado, devem multiplicar-se com grande energia daqui a algum tempo, a fim de que fique bem demonstrada a impotência dos meios empregados até agora para os combater. Até uma circunstância da qual não podemos falar ainda, mas que tem certa analogia com o que se passou ao tempo do Cristo, contribuirá para desenvolver essa espécie de epidemia demoníaca. Não é duvidoso que surjam médiuns especiais com o poder de expulsar os espíritos maus, como os apóstolos tinham de expulsar os demônios, seja porque Deus sempre põe o remédio ao lado do mal, seja para dar aos incrédulos uma nova prova da existência dos espíritos. Talvez bom dia. Para a senhorita Júlia, o magnetismo simples, como em todos os casos análogos, por mais enérgico que fosse, era insuficiente. Dever-se-ia agir simultaneamente sobre o espírito obsessor, para o dominar, e sobre o moral do doente, perturbada por todos esses abalos.
O mal físico era apenas consecutivo, era efeito e não causa. Devia-se, pois, tratar a causa antes do efeito. Destruído o mal moral, o mal físico desapareceria por si mesmo. Mas para isso era preciso identificar-se com a causa, estudar com maior cuidado e em todos os seus matizes o curso das ideias, para lhe imprimir tal ou qual direção mais favorável, porque os sintomas variam conforme o grau de inteligência do paciente, o caráter do espírito e os motivos da obsessão, motivos cuja origem remonta quase sempre de existências anteriores. Daí então a perseguição de espíritos, a encarnados, por causa dessa relação negativa, perturbada que tiveram anteriormente. O insucesso do magnetismo com a senhorita Júlia levou várias pessoas a tentar. Nesse número estava um jovem dotado de grande força fluídica, mas que infelizmente não tinha qualquer experiência e, sobretudo, os conhecimentos necessários em semelhantes casos. Ele se atribuía um poder absoluto sobre os espíritos inferiores que, em sua opinião, não podiam resistir à sua vontade. Tal pretensão, levada ao excesso e baseada em sua força pessoal e não na assistência dos espíritos bons, deveria provocar-lhe mais uma decepção. Só isso deveria ter bastado para mostrar aos amigos da mocinha que faltava a primeira das qualidades requeridas para o socorro para que o socorro lhe fosse eficaz. Mas o que, acima de tudo, deveria tê-los esclarecido é que ele professava sobre os espíritos em geral uma opinião completamente falsa. Segundo ele, os espíritos superiores são de natureza muito etérea para poderem vir à Terra comunicar-se com os homens e os assistir. Isso só é possível aos espíritos inferiores, em razão de sua natureza mais grosseira. Essa opinião, que não passa da doutrina da comunicação exclusiva dos demônios, cometia ele o grave erro de a sustentar diante da enferma, mesmo nos momentos de crise. Com essa maneira de ver, só devia contar consigo mesmo e não podia invocar a única assistência capaz de ajudá-lo. Assistência que, é verdade, julgava poder dispensar. A consequência mais deplorável era para a doente, que ele desencorajava, tirando-lhe a esperança da assistência dos bons espíritos. No estado de debilidade em que se achava o seu cérebro, tal crença, que dava todo o poder ao espírito obsessor, poderia tornar-se fatal para a sua razão e mesmo matá-la. Assim, ela repetia sem cessar nos momentos de crise: louca, louca, ele me põe louca, completamente louca, eu ainda não sou, mas ficarei. Falando de seu magnetizador, ela descrevia perfeitamente sua ação, dizendo: ele me dá força do corpo, mas não a força do espírito. Tal expressão era profundamente significativa e, no entanto, ninguém lhe dava importância. Quando vimos a senhorita Júlia, aqui nesse caso a gente lembra, Bom dia, professor. Aqui a gente lembra que tudo isso acontecia antes que Kardec se apresentasse ali no circuito, para poder ajudar no tratamento. Bom dia, Lê. No tratamento dessa jovem. Então, por isso, faziam ali, chamavam o magnetizador, chamavam também, muitas vezes, até padres para fazer exorcismos. E aí, então, depois o conhecimento chegava a Kardec e ele trazia, então, a solução a partir do conhecimento da doutrina espírita, como aconteceu lá na história de um danado, que nós vimos aqui na Revista Espírita, no caso do espírito de Calçalidari, que bateu no rosto do dono da casa, chamaram o exorcista, chamaram isso, chamaram aquilo, e depois então, beleza. Então, para poderem ajudar, mas aí então, como era um caso de influência espiritual, aí chamaram Kardec na época, que tinha a doutrina espírita em destaque naquela sociedade, naquele período, e aí então chamavam para ajudar, e ele apresentou então a solução a partir do conhecimento espírita. Pois é, exatamente, Tic-Teco. Então, quer dizer, se não tiver essa força moral sustentada por essa crença, principalmente do cristianismo, nada será possível. Porque aí, nesse caso, é força contra força. E, de força para força, o espírito leva vantagem, principalmente pela sua própria natureza má, como nós vimos. Continuando aqui o artigo.
Quando vimos a senhorita Júlia, o mal estava no seu apogeu, e a crise que testemunhamos foi uma das mais violentas. Foi no próprio momento em que nos dedicávamos a levantar-lhe o moral e inculcar-lhe o pensamento de que ela podia dominar esse espírito mau, com a assistência dos bons espíritos do seu anjo da guarda, cujo apoio deveria invocar. Foi nesse momento, dizíamos, que o jovem magnetizador que se achava presente, por uma circunstância sem dúvida providencial, veio sem qualquer provocação afirmar e desenvolver sua teoria, destruindo por um lado o que fazíamos por outro. Tivemos de lhe expor a energia que praticava uma má ação. Tivemos de lhe expor com energia que praticava uma má ação e assumir uma terrível responsabilidade da razão e da vida daquela infeliz mocinha. Um dos fatos mais singulares que todos tinham observado, mas cujas consequências ninguém havia deduzido, produzia-se na magnetização. Quando se dava durante a luta com o espírito mau, só esse último absorvia todo o fluido, que lhe conferia mais força, enquanto a doente enfraquecia e incumbia a sua ação nefasta. Devemos nos lembrar de que ela estava sempre em estado sonambúlico. Consequentemente, via o que se passava, e foi ela mesma quem deu a explicação. Não viram no fato senão uma malícia do espírito e contentavam-se em se absterem de magnetizar em tais momentos e ficarem como espectadores da luta. Com o conhecimento da natureza dos fluidos, é possível dar-se conta facilmente desse fenômeno. Antes de mais, é evidente que, absorvendo o fluido para aumentar a força em detrimento da doente, o espírito queria convencer o magnetizador da inutilidade da sua pretensão. Então, na verdade, o espírito estava ali manipulando o jovem, né, que aplicava o fluido magnético com o objetivo, então ele ficava provocando para que o jovem ficasse cada vez mais ali naquela condição. E, na verdade, o espírito se fortalecia. Foi aí que Kardec, então, chamou o garoto do lado, deu uma puxão de orelha nele, para poder falar exatamente do mal que ele estava fazendo. Se havia malícia de sua parte, era contra o magnetizador, por se servia da mesma arma com a qual este último pretendia vencê-lo. Pode dizer-se que lhe tomava o bastão das mãos. Não menos evidente era a sua facilidade de se apropriar do fluido do magnetizador, denotando uma afinidade entre esse fluido e o seu próprio, ao passo que os fluidos de natureza contrária se teriam repelido, como a água e o óleo. Então, na verdade, aqui, como era um fluido neutro, né, e tinha um jovem ali com a sua pretensão, com aquela sua arrogância de querer fazer as coisas, o espírito facilmente absorvia. Agora, se nós tivéssemos um magnetizador com um padrão moral mais elevado, o espírito então certamente sentiria que esse fluido faz muito mais mal do que bem para ele, exatamente pela sua qualidade, não pela sua potência. Porque pode ser potente, mas pode ser potente com uma qualidade inferior. Só este fato bastaria para demonstrar que havia outras condições a preencher. É, pois, um erro dos mais graves, e podemos dizer dos mais funestos, não ver na ação magnética senão uma simples emissão fluídica, sem levar em conta a qualidade íntima dos fluidos. Na maioria dos casos, o sucesso repousa inteiramente nessas qualidades, como o êxito depende na terapêutica da qualidade do medicamento. Não seria demais chamar a atenção para esse ponto capital, demonstrado ao mesmo tempo pela lógica e pela experiência. Então, nesse caso aqui, o que é importante também nós considerarmos é com relação aos médiuns de cura. Quem aqui trabalha com mediunidade de cura, trabalha com passes e tudo mais, é importante pensar nisso. A qualidade do seu fluido, dependendo ali do seu desenvolvimento moral, é que vai ter um efeito positivo ou não, principalmente para aqueles casos em que há influência espiritual. Não basta apenas você dizer, não, eu sinto isso, as minhas mãos ficam quentes, eu sinto minhas mãos distenderem, eu sinto que eu estou doando fluidos, mas se o seu fluido não for de qualidade, você está alimentando, na verdade, aquele mal que pode estar prejudicando. André colocou, né, então se for potente, mas inferior, não terá força para fazer nada, pelo contrário, pode até fazer mal.
Porque o doente, nesse caso, que precisa de fluido de qualidade para se regenerar, recebe um fluido de uma qualidade inferior, você está intoxicando cada vez mais ele. Por isso, então, quem for médium passista, tenham muito isso em mente, a necessidade de estar bem na hora do passe, bem fisicamente, bem psicologicamente, moralmente, com esse trabalho incessante de melhoria, porque os seus fluidos estão impregnados dos seus valores. Então nós vemos aqueles médiums que muitas vezes se acham arrogantes, se acham com superpoderes, chegam na hora sem nenhum preparo, dizendo, não, eu chego na hora e eu resolvo a coisa ali mesmo. Isso, na verdade, você está doando para aquele que precisa, aquele que é o doente, né? E muitas vezes até criando uma certa resistência à colaboração por parte dos espíritos, que querem melhorar a qualidade desse fluido para poder beneficiar o doente, e acaba então criando essa incompatibilidade entre aquilo que os espíritos querem e aquilo que o médium está fazendo. E é então, nesse caso, que nós temos a orientação dos espíritos, que tem médiums passistas que dão muito mais trabalho do que os pacientes. Porque o espírito precisa transformar esses fluidos, porque são fluidos muito mais ligados à matéria, muito mais fluidos animalizados, né, pelo fato de estar encarnado, e isso vai se transmitir para o doente. Então o espírito precisa trabalhar com o fluido do médium, é o primeiro trabalho, para depois trabalhar com o fluido do doente, que é um segundo trabalho. Por isso, então, se o médium não está bem, ele precisa se afastar do trabalho para poder se melhorar. Então tenham sempre isso em mente. A Angelina colocou, temos sempre uma preparação, uma hora antes chegamos no ambiente, que é o ideal, Angelina. É chegar, é aquela evangelização, mas lembramos, né, que não é essa uma hora antes, ou esse trabalho que é feito na hora, que vai mudar aquilo que nós fazemos durante todo o nosso dia. Muitas vezes durante toda a nossa semana. Então nós temos casas espíritas que trazem recomendações dizendo, olha, se você vai trabalhar como médium passista ou como médium numa reunião mediúnica e tudo mais, no dia anterior você não pode comer carne, né? Você não pode fazer uso de cigarros, você não pode fazer uso de bebidas, você não pode ter relações sexuais, porque isso acaba trazendo uma impregnação de fluidos negativos, não apenas no seu corpo perispiritual e no seu organismo, como também a mente. No caso, por exemplo, das relações sexuais que nós comentamos, mesmo que seja uma relação feita, né, entre casais que se amam e tudo mais, mas muitas vezes a imagem daquilo que se viveu na intimidade fica presente durante o trabalho. E as energias também ficam ali, né, pulsantes no organismo por causa da prática. Então, por isso nós temos essas recomendações. Então, na verdade, o médium ele precisa de um trabalho contínuo de aperfeiçoamento. Talvez esse seja um trabalho muito complicado. Porque, nesse caso, nós temos ali, você está transmitindo para alguém que está doente aquilo que existe em você. Se o que existe em você é algo que não está devidamente depurado, você está deixando o outro pior do que ele estava. E por isso que os espíritos procuram, então, neutralizar todas as, entre aspas, né, as nossas toxinas fluídicas para não afetar o doente, o pobre do coitado que já vai buscar ajuda ali. É um trabalho muito difícil. E é um trabalho que precisa ter muito esclarecimento. Sim, muito antes, Angelina, muito tempo antes, né? Então, assim, durante toda a semana, você tem um trabalho de doação de fluido na quinta-feira, é a semana inteira de preparação. Se você tiver a intenção, obviamente, né, se o médium tiver a intenção de fazer um bom trabalho. Mas vamos seguindo a história aqui, que tem bastante coisa para a gente colocar. Vamos lá. Nos casos, na maioria dos casos, o sucesso repousa inteiramente nessas qualidades, como o êxito depende na terapêutica da qualidade do medicamento. Não seria demais chamar a atenção para esse ponto capital. Chamar esse ponto capital, ele coloca ainda, hein? Demonstrado ao mesmo tempo pela lógica e pela experiência. Então, pela lógica, é óbvio que se você não tem um fluido devidamente depurado, você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa. E pela experiência, médiums aplicando passes sem fazer o efeito como nós vimos aqui. Então, pela lógica e pela experiência, nessas duas situações, mostra-se então a importância da depuração moral, fluídica, orgânica do médium para esse tipo de trabalho.
Seria mais ou menos, né, trazendo aqui uma analogia para nós, se você não tomasse banho para ser passista. Aí você vai lá dar o passe no doente, com aquele cheiro de sexta-feira, aquela sexta-feira de calor, né, Miriam? 40 graus, o dia inteiro trabalhando, chega no centro espírita suado, muitas vezes aquela caatinga ardida, e você vai aplicar o passe no doente. O que ele vai sentir? O seu fluido ou o seu cheiro? Então podemos colocar dessa forma assim mais palpável para o nosso entendimento, né? Ou então o caso de médium de sopro, né? Como a gente viu, aquele médium de sopro que vai dar um sopro no paciente e aquele hálito de dragão, né? Aí certamente vai ter um efeito destrutivo sobre o doente. Mas vamos lá. Mas não é, Regina? Já pensou? Você vai tomar um passe, você fica na fila, cheirosinha, tomou banho para ir para o centro e pega aquele médium que olha assim embaixo da axila dele, aquele arco molhado, aquela testa, aquela coisa toda. Você não consegue nem prestar atenção. Aí você chega assim, nossa, eu vou me concentrar, vou fazer um Pai Nosso. Vou fazer um Pai Nosso para acabar logo, né? Porque não vai adiantar muito durante a sessão. Infelizmente, né? Então é importante ter muito cuidado, gente. Isso tudo é brincadeira que a gente coloca, mas é importância fundamental. O asseio com o corpo, o asseio com a mente e o asseio fluídico que nós precisamos ter nesse trabalho de cura. É o que acontece com o médico, com o enfermeiro. Aquele enfermeiro, aquele médico que não traz uma aparência de asseio com relação ao seu corpo, ao cuidado que vai fazer, como é que você vai tratar um doente que precisa daquilo? Por exemplo, né, Dudu? Como é que você vai imaginar cura possível num lugar desse? Mas vamos lá, continuando, pessoal. Isso aqui foi só para fazer uma ilustração para a gente poder ver isso na prática, como isso interfere nesse processo de cura. E isso porque nós falamos daquilo que é possível perceber. Agora, no caso dos fluidos, coitado dos espíritos que estão assistindo aquele médium, que precisa ali trabalhar para poder recuperá-lo para depois ajudar o doente. É um trabalho duplo. E muitas vezes aquele médium é muito mais problemático do que o próprio doente. Para combater a influência da doutrina do magnetizador, que já havia influenciado as ideias da doente, dissemos a esta. Então Kardec chegou e interferiu então naquele trabalho feito por aquele magnetizador. Então era importante mudar não apenas a qualidade desse fluido, mas também mudar a mentalidade da jovem, porque ela já ficou então, como ela tinha ali essa ideia dos demônios, aqueles dogmas, né, das igrejas, da igreja tradicional, precisava mostrar para ela que ela não estava submissa aos demônios, mas que ela tinha força, ela poderia ali assumir o controle da situação para poder ajudar nesse combate. Podia contar com a assistência dos espíritos mais elevados. Então ela tinha que quebrar na mentalidade dela aquele dogma que tinha sido colocado por esse jovem. Então, olha o trabalho difícil. Desfazer inicialmente aquilo que foi feito para depois recomeçar de uma forma diferente. Então, olha só o que Kardec dizia. Minha filha, tende confiança em Deus. Olhai em volta. Não vede bons espíritos? É verdade, diz ela. Vejo luminosos que Fredegunda não ousa encarar. Pois bem, são os que vos protegem e não permitirão que o espírito mal triunfe. Implorai sua assistência. Orai com fervor, orai sobretudo por Fredegunda. Oh, por ela jamais o poderei. Cuidado, vede como se afastam os espíritos bons a essas palavras. Se quiserdes a sua proteção, é preciso merecê-la por vossos bons sentimentos, esforçando-vos principalmente para que sejais melhor que a vossa inimiga. Como quereis que eles vos defendam, se não valeis mais do que ela? Pensai que em outras existências tereis censura a vos fazer. O que vos acontece é uma expiação. Se quiserdes fazê-la cessar, será preciso que melhoreis e proveis vossas boas intenções, começando por vos mostrardes boa e caridosa para com os inimigos. A própria Fredegunda será tocada e talvez fareis o arrependimento entrar no seu coração. Refleti. Eu o farei. Fazei logo e dizei comigo, meu Deus, eu perdoo a Fredegunda o mal que ela me fez, aceito-o como uma prova e uma expiação que mereci.
Perdoai minhas próprias faltas, como eu perdoo as dela. E vós, espíritos bons que me cercais, abri o seu coração a melhores sentimentos e me dai a força para que me falta. Prometeis orar por ela todos os dias? Prometo. Está bem. Por meu lado, cuidarei de vós e dela. Tende confiança. Oh, obrigado. Algo me diz que isso logo vai acabar. Então aqui nós vimos o diálogo de Kardec com essa jovem, mudando inicialmente o pensamento dela, totalmente contrário àquilo que aquele jovem fazia. Tendo dado conta dessa cena à sociedade, foram transmitidas a respeito as seguintes instruções. Aqui então a orientação dos mentores, da sociedade. O assunto de que vos ocupais comoveu os próprios espíritos bons, que por sua vez querem vir em auxílio dessa moça com os seus conselhos. Com efeito, ela apresenta um caso de obsessão muito grave. Entre os que vistes e vereis ainda, pode-se pôr este no número dos mais sérios, e sobretudo dos mais interessantes, pelas particularidades instrutivas já apresentadas e que ele vos oferecerá novamente. Como já vos disse, esses casos de obsessão se repetem frequentemente e fornecerão dois assuntos distintos de utilidade, primeiro para vós, depois para os que a sofrem. Primeiro para vós, porque assim como vários eclesiásticos contribuíam poderosamente para difundir o espiritismo entre os que lhe eram completamente estranhos, também esses obsedados, cujo número se tornará muito importante, para que deles não se ocupem de maneira superficial, mais ampla e profunda, abrirão bastante as portas da ciência para que a filosofia espírita possa com eles nela penetrar e ocupar, entre gente de ciência e os médicos de todos os sistemas, o lugar a que tem direito. Depois para eles, porque no estado de espírito, antes de encarnar-se entre vós, eles aceitaram essa luta, que lhes acarreta a possessão que sofrem, tendo em vista o seu adiantamento. E essa luta, acreditai, faz sofrer cruelmente seu próprio espírito, que quando seu corpo, de certo modo, não é mais seu, tem a perfeita consciência do que se passa. Conforme tiverem suportado essa prova, cuja duração lhes podereis abreviar poderosamente por vossas preces, terão progredido mais e mais. Porque, ficais certos, a despeito dessa possessão, sempre momentânea, eles guardam suficiente consciência de si mesmos para discernirem a causa e a natureza de sua obsessão. Para essa que vos ocupa, é necessário um conselho. As magnetizações que lhe faz suportar o espírito encarnado, de que falastes, lhes são funestas sob todos os aspectos. Então, olha só, o mal que isso estava fazendo para ela a partir daqueles fluidos que eram doados sem terem a qualidade necessária. Aquele espírito é sistemático. E que sistema? Quem não reporta todas as suas ações à maior glória de Deus e se envaidece das faculdades que lhe foram cedidas, será sempre confundido, que é o caso do jovem, imaginar que esse poder é dele e não uma concessão que ele teve de Deus. Então ele sempre vai dizer, porque eu sou bom, porque eu posso, porque eu faço, porque eu quero. Então esse eu, essa ideia egoísta que ele acaba tendo, na verdade é uma péssima qualidade para o fluido que ele doa. Os presunçosos serão rebaixados, muitas vezes nesse mundo e infalivelmente no outro. Cuidai, pois, meu caro Kardec, para que essas magnetizações cessem completamente, ou os mais graves inconvenientes resultarão de sua continuação, não só para a moça, mas ainda para o imprudente, que pensa ter às suas ordens todos os espíritos das trevas e se lhes impor como chefe. Digo que vereis esses casos de possessão e obsessão se desenvolverem durante certo tempo, porque são úteis ao progresso da ciência e do espiritismo. É por isso que os médicos e os sábios, enfim, abrirão os olhos e aprenderão que há doenças cujas causas não estão na matéria, não devendo por isso ser tratadas pela matéria. Esses casos de possessão vão igualmente abrir ao magnetismo horizontes totalmente novos e lhe fazer dar um grande passo à frente pelo estudo, até agora tão imperfeito dos fluidos.
auxiliado por esses novos conhecimentos e por uma última aliança com o Espiritismo, ele obterá grandes coisas. Infelizmente, no magnetismo, como na medicina, durante muito tempo ainda, haverá homens que julgarão nada ter a aprender. Essas obsessões frequentes terão também um lado muito bom, porque penetrado pela prece e pela força moral, é possível fazê-las cessar e adquirir o direito de expulsar os espíritos maus, e pelo melhoramento de sua conduta, cada um buscará adquirir o direito que o espírito de verdade que dirige esse globo conferirá quando for merecido. Tende fé e confiança em Deus, que não permite que se sofra inutilmente e sem motivo. Aqui o médium Sr. Albert Hahnemann, que era um espírito muito presente, principalmente fazendo esse trabalho de magnetismo e de fluidos, né, com Kardec. E Hahnemann, se não me engano, ele foi o fundador, o criador da homeopatia. Depois a gente confirma sobre isso. Quando se fala aqui, para a gente já terminar o nosso... que embora nós tenhamos aqui ainda... Deixa eu ver. Foi, né, André? Obrigado. Temos aqui só mais um pedacinho. Só para a gente poder completar o raciocínio. Quando se fala aqui que esses casos de obsessões vão continuar, de obsessões e de possessões, lembrando, mais uma vez, nós temos duas interpretações para fazermos dos casos de obsessão. Primeiro no seu sentido literal e depois no seu sentido técnico. Tecnicamente, os casos de obsessão, conforme Kardec trouxe para nós, eles se classificam como obsessão simples, subjugação e depois fascinação. Agora, literalmente, a obsessão é o desejo que um espírito tem de prejudicar o outro. Então, nesse caso de possessão que nós vimos aqui, ele também é um caso de obsessão, no sentido literal, porque o espírito estava obcecado em prejudicar aquela jovem e se utilizou dessa capacidade que ela tinha de se desprender parcialmente do seu corpo físico, já que ela era sonâmbula contínua, como nós vimos aqui, para poder trazer o mal para ela. Então, era uma obsessão tecnicamente? Não, era mais grave, era uma possessão. Mas era uma obsessão literalmente? Sim, porque o espírito estava obcecado em fazer o mal. Então, nesse caso das obsessões, tanto no caso das obsessões técnicas, como no caso das possessões, isso começou a surgir com uma certa frequência e foi dito então que no futuro a ciência se modificaria diante desse quadro. E o que nós tivemos aqui no Brasil então depois desse período? A fundação da Associação Médico Espírita, onde os fundadores eram psiquiatras, que estavam analisando então essas alterações mentais das pessoas, considerando além das questões psicológicas e das questões físicas, também as questões espirituais. Tivemos o Dr. Bezerra de Menezes estudando ali, né, a obsessão sob a loucura sob novo prisma, que foi o livro que ele escreveu quando ele estava encarnado. O Dr. Inácio também fez a mesma coisa. Só um instantinho então, vamos lá, aguardando um pouquinho. Então, como eu dizia, né, essa ação de muitos espíritos, começando então a provocar essas obsessões, e como foi colocado aqui no texto, isso faria com que a ciência se abrisse a essa nova situação, fez com que aqui no Brasil, por exemplo, fosse criada a Associação Médico Espírita. Livros fossem escritos, né, como foi o caso que eu comentei de Dr. Bezerra de Menezes, que escreveu Loucura sob Novo Prisma, o Dr. Inácio, que criou lá em Minas Gerais um centro psiquiátrico, os próprios hospitais de saúde mental começaram também a modificar a sua terapêutica, hospitais espíritas passaram a ser fundados. Olha, então, não aconteceu de imediato na época de Kardec, mas nós tivemos, a partir dessa ideia da alteração mental de muitos pacientes provocados por influências espirituais. Então isso nos levou hoje a ter um novo entendimento, né? Então, aqui nós tivemos esse artigo de Hahnemann. Eu só vou correr um pouquinho, só para a gente poder fechar esse item. Diz assim para nós, isso aqui é mais um artigo de Erasto. Olha só, Erasto, então, trazendo para nós aqui, complementando aquilo que Hahnemann trouxe naquela reunião da sociedade.
Serei breve. Será muito fácil curar essa infeliz possessa. Os meios estavam implicitamente contidos nas reflexões há pouco emitidas por Allan Kardec. Não só é necessária uma ação material e moral, mas ainda uma ação puramente espiritual. Ao espírito encarnado, que como Júlia se acha em estado de possessão, é preciso um magnetizador experimentado e perfeitamente convicto da verdade espírita. Além disso, é necessário que seja de uma moralidade irrepreensível e sem presunção. Mas, pessoal, vamos lá? Mas para agir sobre o espírito obsessor, faça mistério a ação não menos enérgica de um espírito bom desencarnado. Assim, pois, dupla ação terrestre e ação extraterrestre. Encarnado sobre encarnado, desencarnado sobre desencarnado. Eis a lei. Se até agora essa ação não foi realizada, foi justamente para vos conduzir ao estudo e à experimentação dessa interessante questão. É por isso que Júlia não se livrou mais cedo. Ela devia servir para os vossos estudos. Isso vos demonstra o que doravante tereis de fazer, nos casos de possessão manifesta. É indispensável chamar em vosso auxílio o concurso de um espírito elevado, desfrutando, ao mesmo tempo, de uma força moral e fluídica, como o excelente Cura-Darmes. Nós tivemos ali a psicografia dele, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E sabereis que podeis contar com a assistência desse digno e santo Vianney. Quanto ao mais, nosso concurso é dado a todos os que nos chamam em auxílio, com pureza de coração e fé verdadeira. Resumindo, quando magnetizarem Júlia, será preciso proceder inicialmente pela fervorosa evocação do Cura-Darmes e de outros espíritos bons que se comunicam habitualmente entre vós, pedindo-lhes que atuem contra os espíritos maus que perseguem essa jovem e que fugirão diante das suas falanges luminosas. Também não esquecer que a prece coletiva tem uma força muito grande, quando feita por certo número de pessoas, agindo em acordo com uma fé viva e ardente desejo de aliviar. E aqui então, para finalizar, colocação de Kardec. Essas instruções foram seguidas. Vários membros da sociedade se entenderam para agir pela prece nas condições requeridas. Um ponto essencial para levar o espírito obsessor a emendar-se, o que necessariamente deveria facilitar a cura, foi o que se fez. Evocando-o e lhe dando conselhos, ele prometeu não mais atormentar a senhorita Júlia e manteve a palavra. Um dos nossos colegas foi especialmente encarregado por seu guia espiritual para a sua educação moral, com o que ficou satisfeito. Hoje esse espírito trabalha seriamente por sua melhoria e pede uma nova encarnação para expiar e reparar suas faltas. A importância do ensino que decorre desse fato e das observações a que deu lugar, a ninguém escapará e cada um poderá nele aurir úteis instruções sobre a ocorrência. Uma observação essencial que o fato permitiu constatar e que se compreende sem dificuldade é a influência do meio. É bem evidente que se o meio secunda por uma comunhão de vistas, de intenção e de ação, o doente se acha numa espécie de atmosfera homogênea de fluidos benfazejos, o que deve necessariamente facilitar e apressar o sucesso. Mas se houver desacordo, oposição, se cada um quiser agir à sua maneira, resultarão divergências, correntes contrárias que forçosamente paralisarão e por vezes anularão os esforços tentados para a cura. Os eflúvios fluídicos que constituem a atmosfera moral, se forem maus, serão tão funestos a certos indivíduos quanto as emanações das regiões pantanosas. Então aqui finalizamos esse artigo, passamos aqui um pouquinho do nosso tempo só para termos essa conclusão, lembrando da importância do tratamento numa casa espírita. Por que numa casa espírita? Porque o ambiente é favorável, a qualidade dos fluidos também é favorável, a presença dos espíritos, o objetivo do trabalho, a mudança de pensamento do paciente, a colaboração do médium, todos os fatores se conjugam ali favoravelmente ao paciente e também ao próprio médium, né? Então, importância, sempre temos essa visão do trabalho feito numa casa espírita, sempre deve ter uma importância capital.
principalmente por parte do agente trabalhador, que é o médium, que conta com a colaboração dos espíritos. Depois, então, aqui para finalizarmos, já finalizando, né, nós teremos o artigo Conversas de Além Túmulo, uma das sessões da Revista Espírita, chamado Fredegunda. Então Kardec vai fazer a evocação desse espírito. Ele vai ter aqui, então, né, a oportunidade de trazer um pouquinho do seu conhecimento, da sua situação, das mudanças, e nós veremos, então, no nosso próximo encontro, na semana que vem. Ou, eu acho que a gente pode até aproveitar amanhã e dar um salto aqui para 64, para a gente poder fechar, já que nós estamos estudando sobre a Revista Espírita, para saltarmos aqui para 64, fechamos então esse tema da possessão estudando amanhã. Então nós teremos esse artigo e depois nós vamos lá para o ano de 1858, em que nós vamos então estudar sobre a habitação em Júpiter. Então vamos para esse artigo, viremos para esse artigo e voltamos depois no tempo para pegar lá em 58. Beleza, pessoal? Então, fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Amanhã, então, dia de Revista Espírita.